Bom dia, pessoal. Vamos iniciar hoje nossa terceira aula e dar continuidade a esse assunto, que ele é um assunto tranquilo, mas é um assunto extremamente importante porque a gente vai ver logo mais à frente. Então, vão haver tópicos que são bem mais, que necessitam de um pouco mais de conhecimento, mas a base, o fundamento é sempre esse, tá? Hoje, aula curtinha. Aproveitar de antemão, eu vou pedir desculpa pela quantidade de deslizes que eu dei ontem no vídeo, né? Mas coisas que acontecem, nada que vá acabar com a nossa festa, tranquilo? As correções estão lá no vídeo, todas direitinho, é só seguir o que está nos textos, tranquilo? Vamos começar. Então hoje a gente vai continuar com nossos conjuntos numéricos, operações e expressões numéricas. A gente ainda está conjuntos e operações. Mais para frente a gente vai começar a ver questões com operações numéricas. Aí a gente vai ver todas as operações e vamos ver como é que a gente faz para corrigir, para resolvê-las, ok? Então hoje nós vamos falar sobre os subconjuntos do conjunto dos naturais, é só um, e os dos inteiros. E aí tem uns detalhes que eu passo aqui durante a aula, beleza? Já antecipando, que eu não falei isso na primeira aula, nem na segunda, todos os outros conjuntos que a gente vai ver, eles são ampliações do conjunto dos naturais, tá? O conjunto dos naturais, aí ele está contido nos inteiros, né? Os inteiros vão estar contidos nos racionais, os racionais nos reais, entendeu? Então, todos os conjuntos naturais, que a gente vai ver até os reais, no caso, são ampliações do N. Tranquilo? Então vamos lá. Como a gente viu, pessoal, o N, conjunto dos naturais, ele está contido no conjunto dos inteiros. Então esse símbolo aqui, que é um C, uma ferradura, né, parecido mais com uma ferradura comprida, diz que N está contido. O que a gente viu que significa que os naturais é um subconjunto dos inteiros, né? A gente já viu isso aí na semana passada, só revisando. Tá, e aí o N é um subconjunto do Z e pronto. Não, aí hoje a gente já vai ver que há outros subconjuntos e que eles também são importantes. Inclusive, 3 deles a gente vai dar só uma pincelada hoje para a gente, quando for entrar na próxima aula, a gente expandir esse conhecimento. Vamos lá. Então é bem simples. O conjunto dos naturais, ele vai ter um subconjunto. A gente vai ver que vai ter três conjuntos específicos que alguns autores dizem que é só dos naturais, mas outros autores dizem que é estendido para os inteiros. Por isso que eu vou deixar esses conjuntos que fica nesse limbo natural ou inteiro no final. Por hora a gente vai ver que eles podem sim fazer parte dos inteiros, mas por isso que eu digo que os naturais têm um subconjunto, mas para alguns autores há outros. Beleza? Então o conjunto dos naturais, né, ele é composto do zero. Para nosso estudo a gente está considerando 0, 0, 1, 2, 3 e por aí vai, né? E qual é o subconjunto que eu falo que é dos naturais? É um conjunto que vai ter também nos inteiros. A gente já vai ver ele nos dois conjuntos. É o seguinte, é o conjunto dos naturais não nulos. Aí ele vem com esse asterisco aqui em cima, tá? É um asterisco, aquela estrelinha que a gente usa. E ele é formado, pessoal, exatamente pelos números 1, 2, 3 e por aí vai. Quem é que não está nesse conjunto? É justamente o zero. Então, quando a gente coloca o asterisco em qualquer outro conjunto, a gente tira o zero. Por isso que chama conjunto dos naturais não nulos, ou seja, que não é nulo.
Só números que tem, né? Então, o que é que isso aqui representa? É o próprio n menos o zero. Vou até ajeitar esse aqui que está muito feio. Isso aqui, pessoal, são duas chaves, tá? Eu peço desculpa até pela minha representação das chaves, mas a representação oficial é essa aqui, tá, pessoal? Ali está meio feiozinho, eu peço até desculpa e vou corrigir a partir de agora. Então, o conjunto dos naturais não nulos é o conjunto dos naturais tirando o zero. Só isso. E aí a gente expande ele, a gente passa ele também para os inteiros. Como é que funciona? Do mesmo jeito. Os inteiros, né? Vai ser infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, infinito. Corrigindo aqui, fazendo bacaninha para ninguém ficar dizendo que eu tenho a letra feia. Aí tem, viu? Então, os inteiros não nulos é a mesma ideia dos naturais. Então, a gente vai pegar o conjunto dos inteiros, colocar o asterisco e sai o zero. Então, vai ser infinito, aí menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e infinito. Analogamente, a gente diz que os inteiros não nulos é o conjunto dos inteiros menos o zero. Só isso. Ah, para que serve isso? Pessoal, a gente vai ver que nada na matemática é inútil. Tudo tem uma finalidade, certo? Com o passar das aulas, eu vou começar a mostrar para vocês exemplos nas áreas da engenharia, da arquitetura, da informática, né? Hoje em dia tudo é digital praticamente e tudo vem da matemática, tranquilo? Então nada é em vão. Os dois primeiros subconjuntos, os naturais que a gente está vendo agora, por enquanto a gente está dizendo que ele só tem esse, porque eu estou considerando um certo grupo de matemáticos, de autores. Então, naturais não nulos, inteiros não nulos. Tranquilo? Quais são os próximos? Eu vou apagar porque a ideia é só tirar o zero. Então, desnecessário a gente tecer muitos comentários acerca disso aqui. Qualquer dúvida, eu repito, podem mandar comentários e pedir qualquer coisa nos comentários que a gente responde, tá beleza? Vamos lá. Quais são os próximos? Agora eu vou falar para vocês que eu estou com um planinho de aula justamente para não correr o risco de ficar rateando toda hora. Beleza. Então nós temos naturais não nulos, os inteiros não nulos. E aí a gente volta para os inteiros. Aí os inteiros vai ter esses dois conjuntos aqui, ó. É o inteiro, né, o conjunto dos inteiros. Aí vai ter um sinalzinho de mais aqui na parte de baixo, né, um índice, certo? O que é que significa isso aqui? Que vão ser os inteiros não negativos. Por que a gente não chama de inteiros positivos? Porque nesse conjunto aqui vai entrar o zero. Então vai ser o 0, o 1, o 2, o 3, infinito. Quer dizer, esse conjunto Z mais é exatamente quem? O próprio N, o próprio conjunto dos naturais. Tranquilo? Analogamente, da mesma forma, a gente vai ter o Z menos. E aí, esse aqui é o conjunto dos inteiros não positivos. A mesma ideia. Por que ele é não positivo? Porque entra o zero. E o zero não é nem positivo, nem negativo. Então vai ter, vou até fazer, vai ser infinito, aí menos 3, menos 2, menos 1, 0, acabou. Ó, aqui não entraram os positivos, mas entrou o zero. Tá entendendo? Então, ó, os inteiros positivos é o próprio conjunto dos naturais. Os inteiros não negativos é o próprio conjunto dos naturais. E os inteiros não positivos é o conjunto dos inteiros, né, que a gente pode dizer assim, é o Z menos o N. É tudo que está nos inteiros que não está no N.
Isso aqui a gente vai ver em teoria dos conjuntos. Mas a ideia é a mesma, a gente botou um n menos 0, z menos 0, e a gente está colocando menos um conjunto menos o outro. Tranquilo? Quando a gente coloca o asterisco em qualquer um desses conjuntos, a gente coloca, por exemplo, o asterisco mais. Aí agora, aqui em cima a gente chama inteiros não negativos. Agora aqui a gente chama inteiros positivos. Porque aqui só vai entrar os positivos. Só que menos o zero. Aí sim a gente vai dizer que ele é totalmente positivo. Aqui é não negativos, não positivos, positivos, e da mesma forma o z menos com o asterisco vai ser os inteiros negativos. Vai ser só infinito, menos 3, menos 2, menos 1. Acabou. Ó, o zero não entrou. Beleza? A ideia é bem simples. A ideia é extremamente simples. Então são esses 4 conjuntos, né? Um dos inteiros 5, que a gente tem que dar um pouco de atenção. Agora vamos entrar nos conjuntos que são subconjuntos importantes dos naturais e dos inteiros. Beleza? Tranquilo aqui? Qualquer coisa entra nos comentários e dá um visual lá pra gente. Pessoal, vão haver 3 conjuntos extremamente importantes para o estudo da matemática. Vocês vão ver isso em matemática aplicada, matemática discreta, álgebra, aritmética. Tudo isso que a gente está vendo aqui é a introdução. Mais para frente vocês vão ver que o curso vai ficar bem mais empolgante. Então vão ter 3 conjuntos que são importantíssimos para a matemática. Qual é o primeiro deles? É o conjunto. Aí aqui eu até peço perdão que eu falei, ele pode ser dos inteiros e dos naturais. Aqui eu vou colocar ele com a representação dos naturais, por hora. Mas a gente vai ver mais para frente, na próxima aula, que ele se estende para os inteiros. Mas vamos colocar ele aqui como naturais, tá bom? É o conjunto dos naturais. Aí eu boto um pezinho aqui no índice. Conjunto dos naturais pares. Pares. Aí tem uma noção que a gente tem que saber. O que é um número par? Número par, é só você pensar. Um par é um casal. Então são 2 pessoas. 2 pares são 2 casais, 4 pessoas. 3 pares são 6 e assim subsequentemente. O que é que a gente entende? É que o número par, ele é um múltiplo. E o que é um múltiplo? A gente vai já ver. De 2. Tá ok? No conjunto dos números pares nós vamos ter o 0, o 2, o 3. Opa, 3 não, pô. 4, o 6, o 8, infinito. Aí vai entrar aquele número genérico que a gente chama de n. No caso dos pares, ele vai ser 2n e infinito. E esse n, o n, ele vai pertencer, por hora, né? Vai chamar aos naturais, tá bom? Então, o conjunto dos números pares são todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Entendeu? Pares é porque ele forma pares. Então ele vai ter uma paridade, que a gente chama paridade, é outro assunto importante, que não é tão simples assim, que a gente vai ver mais para o futuro. Então são os múltiplos de 2. O que é um múltiplo? A gente já viu a operação de multiplicação. Então o que é um múltiplo? É eu pegar justamente isso. Eu tenho um par, eu tenho duas pessoas. 2 pares. Aí eu vou multiplicar 2 pessoas por 2. Aí dá 4. Então o múltiplo é quando eu multiplico um determinado número, n qualquer, pertencente aos naturais, e esse número resulta num terceiro número. Entendeu? Beleza? Da mesma forma, a gente tem um n i, que é o conjunto dos números naturais ímpares. Quais são os ímpares? Aí a gente vai ter o 1,
o 3, o 5, o 7, o 9, infinito. Aí aquele número genérico ele vai ser assim, pessoal. 2n mais 1, infinito. Fechou? E aí o n é a mesma ideia. O n pertence, por hora a gente vai considerar o conjunto dos naturais. Aí a ideia é simples. Quem são os ímpares? São os que não são pares. A gente chama também que os ímpares são os números que terminam em 1, 3, 5, 7, 9. E eles não são divisíveis por 2. Por exemplo, se eu pegar aqui o 7 e dividir por 2, não dá um número inteiro. Vai dar um número, que a gente vai ver na próxima aula, a introdução aos racionais. Tranquilo? Que é uma ampliação do Z. Então, assim, os pares são os números que terminam em 0, 2, 4, 6, 8. E são múltiplos de 2. Os ímpares são os que não são. Tranquilo, né? Mas a gente vai ver isso com mais detalhe. Tá bom? Por isso que eu digo que são conjuntos importantes. E o terceiro conjunto, esse sim, a gente vai ter uma aula, uma ou duas aulas falando exclusivamente sobre eles. Sobre ele, porque é um conjunto que é utilizado bastante, sabe em quê? Em criptografia. O que é criptografia? Criptografia é quando a gente cria uma senha, quando a gente cria uma senha no sistema, no programa, no celular, o algoritmo que ele usa trabalha com esse conjunto, que é o conjunto dos números primos. Estou colocando só a inicial, ó, naturais pares, naturais ímpares, primos. Dá vontade até de estilizar ele, botar um P assim, só para ficar diferentão. Mas na matemática a gente não pode inventar símbolo não, entendeu? Pelo menos eu ainda não posso. Os primos, pessoal, é um conjunto. Esse conjunto é especial. Ele é composto pelos números 2, 3, 5, 7, 11, 13, infinito. E aí, ainda não se tem um elemento genérico que comprove que gerará sempre primos. Tem uma fórmula que a gente chama de... é um princípio, é o princípio da indução finita. Aqui a gente pode chegar e concluir que aqui sempre vai dar um número ímpar, aqui sempre vai dar um número par, mas a gente não tem certeza que aquela referida expressão sempre vai resultar num primo, mas tem. É porque eu não coloquei aqui, mas na próxima aula eu coloco, tá bom? Não vou perder tempo pegando ali o livro, porque, como eu falei, a gente vai ter uma ou duas aulas exclusivamente sobre primos, tranquilo? E aí, pessoal, finalizando, para não ficar muito longa a aula, aquela mesma ideia, terminar rápido, noção de divisor e múltiplo, que eu acabei de falar. O divisor... Aliás, melhor não, melhor começar com o múltiplo. O múltiplo a gente já viu, né? O múltiplo é quando a gente pega um número, aí multiplica e resulta num terceiro. Por exemplo, é um conjunto também, isso aqui, os conjuntos múltiplos. A gente vai ver com mais calma quando a gente começar a ver teoria dos números também. Mas vamos pegar aqui. Quais são os múltiplos de 2? Que é o mais fácil, que a gente acabou de ver. Vai ser, ó, o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, infinito, né? Os múltiplos de 3, o 0, o 3, o 6, o 9, o 12, o 15. Eu não sei se vocês estão percebendo que ele é assim, ó. Eu pego o número e multiplico pelo número natural. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. A ideia é essa. Tranquilo? E os divisores? Vocês lembram que eu falei que a adição é a operação inversa da subtração? Pronto. A gente viu a multiplicação. A operação inversa da multiplicação
é a divisão. E a divisão, a gente não consegue colocar ela dentro do conjunto dos inteiros. Justamente aquilo que eu falei, ó. Eu não posso pegar o 7 e dividir por 2. Vai dar um número quebrado. E o número inteiro é inteiro. O conjunto dos números que não são inteiros, a gente vai começar a ver ele na próxima aula. E ele se chama... Vou apagar tudo, tá? Pra gente encerrar aqui, pessoal. Vou apagar aqui. Adição, multiplicação, tá. Então, beleza, aqui tá ok. Pra gente encerrar. O conjunto, que é a extensão do conjunto dos números inteiros, nós vamos começar a ver na próxima aula, introdução a eles, é o conjunto dos números racionais. E ele é representado por uma letra Q estilizada, com essa barrinha aqui assim. É de quociente, né? É do alemão, acho que também é do alemão, acho, não lembro agora. Então, para a semana que... Última forma, por favor, desculpe. Para amanhã, nós vamos dar continuidade a noções de múltiplos e divisores. Vamos encerrar vendo as propriedades, que eu já prometi, a gente não começou ainda, porque eu não quero aulas muito compridas. Nós vamos ver as propriedades da adição, multiplicação e subtração, que são dos conjuntos dos naturais inteiros. E vamos entrar já em conjunto dos números racionais. Pessoal, novamente, qualquer dúvida, qualquer comentário, manda nos comentários, lógico, mas qualquer questão que vocês queiram que a gente resolva, assuntos que vocês querem, faz um vídeo separado sobre tal assunto, beleza, a gente se prepara e faz, tranquilo? Hoje a gente fica aqui, amanhã nós vamos continuar e vamos aos conjuntos dos racionais, beleza? Eu sou o Genésio, paz, luz e bem, tamo junto. Obrigado, pessoal, até amanhã.